Lembram do PC que eu fiz uma live que ele estava cheio de maresia, ferrugens por causa de estar perto da praia? Dei várias dicas naquele vídeo e hoje o computador está finalmente pronto. E pessoal, já adianto uma coisa para vocês. Às vezes vocês levam o computador para manutenção com maresia e encontram um mundo de defeitos e uma tonelada de peças para trocar. E neste PC, com a manutenção adequada, eu não tive que trocar nenhuma peça, tá? Tudo por conta de um trabalho muito bem feito para conseguir restaurar tudo da forma correta. E neste vídeo vocês vão conhecer em detalhes o resultado final do PC do Luciano. Uma máquina que eu montei há 4 anos atrás, ficou na maresia, teve os problemas por conta da maresia amenizados e mesmo assim, 4 anos depois, com a manutenção devida, a máquina continua perfeita. Então, enquanto roda a abertura, se inscreve no canal, marque o sininho para receber as nossas atualizações e avisos de transmissões ao vivo. Quer aproveitar para ter o Windows original na sua máquina, tanto o Windows 10 ou também o novo Windows 11? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, estão os links da GVGmal com super promoções e ainda um código de desconto exclusivo Portal BRX para vocês. Então, vai na descrição do vídeo e aproveita essa super promoção para ter o seu Windows original. Olhem a geral que eu dei neste PC. Pessoal, com a maresia, como vocês viram na live, e quem não viu, o link vai estar aqui na descrição do vídeo da live, e também um vídeo lá atrás, de 4 anos atrás, quando eu montei este computador. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição para vocês. Olhem só, o computador está perfeito de novo, todo funcional e sem problema algum. Mas vamos lá. O Luciano morava na beirada da praia. Ele morava na esquina, atravessou a rua, já estava na praia. Ou seja, o sal do mar estava muito presente na residência dele. E com isso, acabava puxando para dentro do computador esse sal junto com o ar que entra para refrigerar a máquina. Eu fiz algumas modificações no computador para resolver esse problema. O Luciano, depois da live eu conversei com ele. Ele disse que usa um produto até da Marinha, um produto de alta qualidade, para tratar a maresia na gradinha que é do lado de cá, que é onde entra o ar no gabinete. E mesmo com isso, a gradinha ficou totalmente enferrujada. Era até para ela ter dissolvido com tanta maresia que estava ali. E a da saída de ar não teve dano algum. Por quê? Porque eu fiz modificações na máquina para poder não deixar esse sal entrar em grande quantidade na máquina. Claro, um pouco acaba entrando, afinal de contas o computador precisa de ar entrando dentro dele. E o sal vem junto com o ar, não tem como isso não acontecer. Mas tem como amenizar. Todos os parafusos do computador estavam enferrujados, como vocês podem ver. E olha que eu coloquei parafusos cromados já para retardar esse tipo de problema. Troquei todos os parafusos da máquina, fiz várias modificações no projeto e é legal que eu vi que eu poderia fazer melhorias no projeto do que eu fiz há 4 anos atrás. E com isso eu percebi que meu trabalho continua evoluindo mesmo depois de mais de 20 anos de mercado. A placa de vídeo eu havia mandado recentemente para o Luciano, uma placa toda revisada, pasta trocada e melhorias feitas, que aumentou muito o desempenho dela e reduziu em mais de 10 graus as temperaturas. E eu já havia mandado essa placa para o Luciano. O Luciano tinha uma 1080 Ti que era minha, uma Founders Edition. E essa placa de vídeo ele até me deu de presente de aniversário, isso tanto que eu gosto dela. E com a 2080 Ti, ele aumentou muito o desempenho da máquina dele. Reparem que a placa-mãe está
toda revisada, coloquei parafusos bem especiais ali que evitam ainda mais essa oxidação. Fiz um tratamento em todas as conexões da placa-mãe para remover a umidade e ainda limpar e tirar toda a oxidação para montar o computador novamente. O Luciano tem um SSD SATA de 1 TB e na hora que eu conectei esse SSD de volta à máquina, ele não funcionou. Fui avaliar e o cabo SATA não estava funcionando adequadamente. Eu até mantive esses cabos SATAs na máquina dele, coloquei um cabo SATA novo para o SSD e, caso o Luciano queira, farei essa pergunta para ele na hora de enviar a máquina, eu mandarei para ele mais 2 cabos SATA lacrados, para não sofrer com a maresia com o cabo guardado. Então, se ele for acrescentar mais um SSD ou HDs na máquina, ele vai ter o cabo lacrado para só tirar ele da embalagem quando for utilizar. E neste caso, evitar os problemas da maresia antes da hora, não deixar esses cabos ir oxidando enquanto ele não utiliza. Troquei todos os fãs do computador, só que como o Luciano estava com muita urgência dessa máquina e eu tinha outros fãs aqui, eu coloquei esses fãs para ele. Não são fãs iguais os que eu faço aqui no Portal BRX, mas eu consegui fazer o sistema de iluminação sincronizado nesses fãs. E ainda fiz uma iluminação no gabinete que funciona de acordo com a placa-mãe. Inclusive, o som do computador, ele influenciar nos LEDs. Ou seja, tocou música, a iluminação da memória, a iluminação da placa-mãe e a iluminação do gabinete sincronizar com as músicas. Aí vocês perguntam, Fernando, mas dá para fazer isso com os fãs também? Pessoal, não é bem assim. Existem limitações na placa-mãe com relação à iluminação. Então, se vocês tentam fazer esse tipo de coisa com determinados fãs, modelos e afins, você vai queimar a sua placa-mãe nessa área que controla o sistema e até danificar outros setores da placa-mãe também. Por isso é tão importante entender do que está fazendo para não fazer algo errado e dar um problema futuro na máquina. Já tive pessoas que montou o computador e depois de um tempo a máquina deu problema por conta disso, não soube dimensionar adequadamente a configuração da máquina e, porque ligou, acendeu e deu imagem, acha que está funcionando perfeitamente. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Aqui na máquina nós temos 2 SSD, um de 1 TB e outro de 256 GB. O de 256 está com sistema operacional, o de 1 TB está com jogos online e o SSD SATA está com jogos offline. E os HDs que o Luciano tinha na máquina, ele utiliza hoje em um servidor NAS que ele tem lá, igual eu também tenho. Então isso ajuda bastante a manter arquivos guardados e protegidos, sem consumir muita energia também. Fiz um tratamento completo nas conexões da placa, até para evitar falhas nas conexões desses SSDs M.2 e, claro, de todos os outros componentes. O computador, quando o Luciano mudou da residência que ele estava, e nessa nova aparentemente não tem tanto problema com maresia, mas mesmo assim ainda convém manter os cuidados, que ele continua morando na mesma região. Quando o Luciano foi ligar o computador na casa nova, a máquina começou a iniciar e desarmou, como se ela estivesse com algum curto-circuito em um dos seus componentes. Luciano tirou a tampa para dar uma olhada, entrou em contato comigo e nós conversando. Enquanto ele fazia isso, ele identificou que estava até pingando água dos fãs da máquina. Naquele momento ele falou, opa, parou por aqui, fechou as tampas, colocou na caixa e falou, amanhã eu tô te mandando a máquina e você revisa aí. E aí foi onde eu fiz a live, dando essa revisão completa na máquina e depois conversando com ele, enquanto eu remontava a máquina, ele pegou e me passou mais detalhes sobre os problemas que ocorreram no final do tempo que ele estava lá e estava bem receoso da máquina dar problema. Falei com ele, Luke, vamos fazer o seguinte, vou ligar a máquina, uma préviazinha só para a gente testar se está tudo ok. E aí que eu já tinha feito toda a limpeza de todos os componentes e aí para a gente ter uma ideia se ia ligar. Ligou, sistema operacional dele entrou, não precisei
nem formatar a máquina. Testei o sistema por alguns minutos. Houve até um detalhe interessante, que enquanto a máquina estava ligada na tela de login, o computador reiniciou. Mas por quê? O Windows 11, durante a tela de login, viu que tinha atualização, baixou a atualização e já colocou para instalar. E depois que instalou, ele ainda veio reiniciando o sistema automaticamente, antes mesmo de nós logarmos na máquina. E aí, na hora que ele reiniciou, eu vi que ele estava instalando atualizações. Fiquei preocupado com aquilo. Afinal de contas, não é normal isso acontecer. Mas como eu estava testando a máquina, eu não tinha logado nela, então só verificando os componentes se estavam funcionando adequadamente. E aí, depois eu liguei a máquina, testei, desliguei, revisei tudo, montei tudo da forma adequada para a máquina voltar a funcionar adequadamente. Inclusive, fiz uma mudança muito grande no water cooler da máquina dele. Vou mostrar para vocês agora a parte de trás da máquina com o Cable Management. Antes de abrir a tampa, fiquem com uma imagem de como a máquina estava. Lembrando, ela foi montada por mim da primeira vez, então está bem semelhante aos projetos. Mas eu fiz algumas melhorias. Vou tirar a tampa para mostrar para vocês. A tampa até conta com uma espuma atrás para não ter tanto ruído. Isso ajuda também a máquina a ficar mais silenciosa. E aqui o resultado final. Uma coisa muito interessante. Reparem que eu estou utilizando um radiador perfil duplo. Ou seja, ele tem praticamente o dobro da espessura na área de dissipação de calor. E é um radiador da EK de cobre. Esse radiador de 240, pessoal, é mais eficiente que um radiador de 360 milímetros que normalmente vocês veem por aí. Isso aqui é quase um radiador de 480. A eficiência desse radiador é muito boa, a dissipação de calor é excelente. Nós temos agora 3 fãs na frente do gabinete, como tinha anteriormente, mais 2 fãs atrás do radiador, fazendo um push and pull. Antigamente o radiador ficava no teto do gabinete, somente com 2 fãs. Ah, Fernando, por que você não montou dessa forma, já que é melhor da primeira vez? Porque na primeira vez o Luciano utilizava HDs na máquina. Portanto, nós tínhamos aqui na frente do gabinete 5 gavetas para HD. E hoje não é mais utilizado esses HDs. O Luciano só utiliza SSDs na máquina, 2 M.2 e um SATA. Aqui nós temos o suporte para colocar mais um HD ou SSD e lá na frente temos local para mais um SSD SATA também ou HD de 2,5. Reparem aqui embaixo que eu deixei os cabos SATA já conectados. Tem 3 cabos aqui, fora o que eu estou utilizando para ligar o SSD SATA lá na frente. Já deixei no ponto para o Luciano utilizar e já verifiquei as conexões SATA. Reparem que eu troquei os parafusos por parafusos cromados para evitar essa oxidação e na frente também. E aqui parafusos com carbono, que ajuda ainda mais evitar oxidação. Troquei a bomba do water cooler e troquei as mangueiras também. Fiz um water cooler totalmente novo para o Luciano. O antigo ainda está comigo e como vocês viram na live, ele chegou até a dar uma bolha nele porque esquentou muito a máquina e o calor da placa de vídeo, o núcleo da GPU fica bem embaixo das mangueiras, fez com que a mangueira desse até um ovinho nela. Mas como eu trabalho com mangueiras de alta qualidade, não houve nenhum risco dessa mangueira se romper e vazar líquido na máquina. Mas obviamente o Luciano acompanha muito a máquina, viu que houve alguma mudança. Quando ele foi olhar, ele quase queimou a mão na placa de vídeo por causa do calor que estava saindo ali. Querendo ou não, a máquina estava esquentando porque os fãs tinham sofrido com a maresia e não estavam ventilando tão bem. Outro detalhe, essa daqui é a grade que vocês viram totalmente enferrujada. Eu desmontei, eu lixei e eu repintei com 3 camadas de tinta para amenizar ainda mais a maresia na máquina. Então aqui é onde era o maior problema, porque é a entrada de ar e do lado de ar a saída não tinha problema algum. A máquina mesmo com a oxidação e, como o Luciano comentou comigo, a máquina ainda ficava de parede com a cozinha. Então acaba que a gordura que fica no ar,
o computador acabava puxando também, piorando ainda mais a refrigeração da máquina. Inclusive, quando eu fiz a manutenção na 1080 Ti, a limpeza completa nela, eu encontrei muita sujeira dentro dela, que é essa mistura de sal com gordura no fan da placa de vídeo. Pessoal, tem que se manter limpa a máquina. E a maior dica para vocês: filtro. Tem que ter o filtro no gabinete para quem mora próximo da praia. Claro, existem várias outras melhorias que eu faço no computador, na construção do gabinete e afins, para amenizar ainda mais os problemas da maresia. Mas o filtro, para algo que já vem de fábrica, é algo muito importante para vocês. Claro, como eu sempre comento, tem que escolher muito bem a litragem interna do gabinete com o projeto que vai ser montado para chegar num equilíbrio ideal. Não é só pegar um gabinete que tem filtro que o problema estará resolvido. Inclusive, quem tiver interesse em montar uma máquina, só entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós fazemos uma consultoria e criamos o projeto ideal para vocês. E quem chegou até aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Esse gabinete ele conta com um botão aqui atrás que acende um LED para o espelho da placa-mãe e para os espelhos da placa de vídeo. E essa conexão aqui em cima. Fiz o tratamento adequado nelas também e testei, está tudo funcionando perfeitamente. Portanto, o computador agora está totalmente tratado o problema da maresia. Fiz pintura em vários pontos, igual nos ribites aqui, tinha algumas marquinhas, eu fui lá e fiz uma limpeza. Nos cantos da máquina estava com oxidação, eu fiz um tratamento ali também, até para evitar para o futuro de acabar lastrando esse problema. Depois de todo o trabalho no gabinete, comentei com o Luciano e ele pegou e falou: cara, tá perfeito o gabinete, não deu problema, vamos continuar com ele mesmo. E foi o que eu fiz. Nós não fizemos a troca desse gabinete. Eu até cogitei durante a live isso, pois eu queria avaliar muito bem o gabinete. Mas esse gabinete da NZXT, o H440, é um gabinete muito bom. E lá quando nós fizemos a consultoria 4 anos atrás, eu fiz essa escolha com o Luciano de um gabinete que ia amenizar este problema. E de fato, a escolha do gabinete mais as modificações que eu fiz trouxeram sim uma longevidade muito maior para a máquina, atrelada a uma manutenção após 4 anos, e continuamos com um PC literalmente perfeito para funcionar, entregando a melhor qualidade possível. Vamos agora aos testes do computador do Luciano, e nada melhor do que testar o jogo mais pesado que existe na atualidade, o Red Dead Redemption 2. Lembrando, nós temos ali um processador i7 de 7ª geração, a placa de vídeo uma 2080 Ti com 32 GB de memória Trident Z Royal, com frequência de 3.600 MHz. E o jogo rodando de um M.2. Como vocês podem ver, aqui nós temos a quantidade de VRAM, os 11 GB da 2080 Ti, Red Dead, quanto que ele consome, e outros aplicativos, quanto que vai consumir. Vamos rodar o benchmark. Vou acelerar o vídeo para não ficar monótono para vocês. E nesse meio tempo, vou deixar a iluminação do PC trocando de cor também. Lembrando que eu não alterei as configurações que o Luciano fez no jogo dele para não mudar nada na hora que ele pegar o PC de volta. Afinal de contas, nós nem formatamos o PC. Não fiz nenhuma alteração no software a não ser atualizar o drive de vídeo dele. Benchmark finalizado, nós temos aí FPS médio de 56 FPS. Vale ressaltar algo muito importante. O Luciano roda o jogo em 2K e meio em um monitor ultra wide.
Ou seja, um monitor bem diferente do que é normalmente utilizado por a gente. E aqui os testes foram feitos em uma tela 4K, ou seja, eu forcei bem mais o jogo do que a forma como o Luciano joga lá. Aqui vocês têm um gráfico de uso da placa de vídeo. Durante o benchmark foi lá em 99%, com temperatura de pico máximo de 81 graus da placa de vídeo, 65 graus somente com a temperatura máxima no processador. Como eu disse para vocês, o uso daquele watercooler que eu fiz com radiador de 240 de cobre da EK ficou extremamente eficiente. Afinal de contas, um pico de 65 e um trabalho em média entre 46 graus e 53. Uma temperatura muito controlada. Aqui, ó, no máximo que chegou neste pico aqui foi 61 graus. Ou seja, a temperatura está ótima. A máquina está muito bem projetada. A refrigeração dela. Frequência da GPU ficou ali nos seus picos de 1815. Processador na sua frequência máxima de 4.2 GHz. Uso da VRAM sobe bastante, né, que consome bastante VRAM o jogo. Uso da memória RAM, nós tivemos um pico aqui de 12.4 GB de memória. É normal consumir só isso? Não. A otimização que eu faço na máquina gera uma economia de memória RAM, de processamento muito grande. Por isso os computadores Portal BRX têm um desempenho tão bem afinado assim, pois tudo é configurado manualmente para entregar o melhor desempenho. E como vocês podem ver aqui, não há nenhum overclock feito na placa de vídeo, ou seja, ela está trabalhando dentro do padrão normal dela, sem overclock. Até poderia ser feito, mas não acho que seria correto eu fazer isso num vídeo de testes. Agora é só voltar para o Luciano e aí ele aproveitar a máquina de novo, jogando comigo e com os nossos amigos toda noite. Pois, como eu comentei com vocês na live, eu fiz amizade com o Luciano há 4 anos atrás, pelos nossos gostos musicais, de jogos, perfil e por aí vai. É um dos meus melhores amigos e essa máquina marca isso para mim. 4 anos de uma amizade muito duradoura e muito querida por mim, pela minha filha, pelos nossos outros amigos em comuns. O Luciano é uma pessoa muito legal, eu tenho muito carinho por ele e espero que ele volte a aproveitar a jogatina com a gente toda noite, lá no Red Dead, COD e por aí vai, né? Já passamos por vários jogos juntos durante esses 4 anos. Mais uma vez, muito obrigado, Luciano. Você sabe que é um amigo que está aqui no coração. Obrigado, meu querido. Espero que você aproveite. E a todos os inscritos do canal, e quem não é inscrito, se inscreve aí. E quem tiver interesse em ter um computador realmente bem projetado, que vocês vão ter a certeza de que ele vai durar muito tempo e é bem cuidado, tudo feito como deveria ser, é só entrar em contato comigo pelo e-mail da descrição do vídeo. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido o vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal, marque o sininho para ser avisado dos novos vídeos. E não se esqueça das nossas redes sociais, lá tem muitas novidades exclusivas para você. Tchau!